Mais garantias para quem compra pela internet. Um projeto em tramitação no Senado quer incluir no Código de Defesa do Consumidor a regulamentação do comércio eletrônico. A proposta está sendo analisada pela Comissão de Defesa do Consumidor do Senado Federal. Comodidade, praticidade, preços baixos. Motivos que levaram Carlos Henrique a comprar uma TV pela internet. Só que o produto nunca chegou. O que mais me chateou não foi nem o fato da empresa não ter entregue o meu produto. Foi a falta de consideração com o cliente, a falta de respeito com o cliente, né? Eles, o tempo inteiro que eu ligava para eles, eles sabiam que o meu produto tinha sido extraviado e eles só falavam, olha, seu produto vai chegar, seu produto vai chegar, seu produto vai chegar. E eu guardava, igual um bobo, né? E meu produto não chegou. Como o Brasil não possui uma lei que regulamenta o comércio eletrônico, os PROCONs estaduais têm aplicado o Código de Defesa do Consumidor no caso de problemas como o de Carlos Henrique. Não existia ainda o comércio eletrônico, não tinha internet e o código, mesmo assim, ele é tão abrangente que ele protege o consumidor na sua relação de consumo. Um projeto em tramitação no Senado quer dar mais garantias para quem compra pela internet. A proposta prevê que os fornecedores que usarem a rede para vender produtos e serviços devem ser devidamente identificados. Também precisam ficar claros os termos da venda, como prazo de entrega, política de troca e multas por atraso. A matéria proíbe ainda o envio de e-mails não solicitados, chamados spam, com outras ofertas. Quem descumprir as regras ficará sujeito a sanções, como o bloqueio da página virtual. O comércio eletrônico tem crescido no ano de 2010 no nosso país em 30%, com um faturamento de 15 bilhões e a previsão é em 2011 um crescimento em torno de também 30% e com faturamento de 20 bilhões. Então, esse comércio eletrônico ele precisa estar muito claro, regulamentado no Código de Defesa do Consumidor para que o consumidor não seja prejudicado. Então, essa nossa proposta ela tem por objetivo exatamente criar as condições para que os usuários, os adeptos do comércio eletrônico, eles possam ter garantias quando adquirem um produto, de poder saber a sua origem, de poder saber quem são os responsáveis, de ter a oportunidade de reclamar e ter um fórum específico para isso. Para o diretor do PROCON no Distrito Federal, com ou sem lei, a principal dica continua sendo escolher bem de quem comprar. Priorizar aquela empresa que mantém o seu físico aqui no Brasil, tá? O seu endereço físico. Até porque, se você não tem dados comprobatórios da sua relação de consumo, pode esquecer de reclamar no PROCON. Imprima, passo a passo, toda a sua negociação com essa empresa. Guarde folder, anúncios, tudo que foi inerente àquele produto, àquela promoção, àquela oferta, porque isso aí vincula o contrato. Deputados e vereadores no Brasil são eleitos pelo sistema proporcional mantido na proposta de reforma política que está sendo analisada na Câmara dos Deputados. Mas o relatório atual introduz uma novidade, o chamado voto proporcional misto. Por esse sistema, o eleitor vota 2 vezes para o mesmo cargo. Primeiro no deputado ou vereador de sua preferência e depois para uma lista de candidatos do partido de sua escolha. Entenda como isso funcionaria caso a proposta seja aceita no Congresso. Para comandar o país do Palácio do Planalto ou votar projetos no Senado, os candidatos são eleitos pelo sistema majoritário. Ou seja, quem tem mais votos leva o mandato. A mesma regra serve para eleger governadores e prefeitos. Mas se o desejo do candidato é ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais ou Câmaras Municipais, terá que passar pelo sistema proporcional e deve ficar de olho na fórmula matemática que divide a quantidade de votos do seu partido ou da sua coligação pelo chamado quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do número total dos votos válidos pelo número de vagas que estão sendo disputadas. Nesta conta, os candidatos mais votados não dependem só dos votos que tiveram. O que garante realmente a eleição é a quantidade de vagas obtidas pelo seu partido ou coligação.
A proposta de reforma política apresentada pelo relator, deputado Henrique Fontana, mantém o sistema proporcional, mas modifica o mecanismo de escolha de deputados e vereadores. Se aprovada, o eleitor terá que votar 2 vezes. O primeiro voto vai escolher diretamente o candidato sem vinculação obrigatória com o partido político. O segundo voto vai para uma lista de candidatos do partido da preferência do eleitor. A ordem desta lista será definida previamente na convenção da legenda. 2 oportunidades para o eleitor escolher em quem quer votar. No voto partidário, ele escolhe, obviamente, o partido com o qual ele mais se identifica. E no voto nominal, ele escolhe o candidato que ele mais gosta, ou seja, é um sistema de votação que avança. Ele avança porque ele permite um conteúdo mais programático, uma postura mais coerente de partidos e candidatos. Metade das cadeiras obtidas pelo partido será preenchida de acordo com a ordem de votação pessoal dos candidatos. A outra metade será ocupada pelos candidatos da lista partidária. O resultado final é a alternância entre os candidatos mais votados e os candidatos da lista. Desta forma, o primeiro eleito será o candidato mais votado nominalmente. O segundo, o primeiro da lista pré-ordenada. O terceiro será o segundo mais votado nominalmente e assim por diante. Cada sistema de voto, ele tem prós e contras. E quando você mistura os dois, ao invés de pegar o que é bom de cada um, acaba juntando os defeitos de cada um deles e eles acabam se potencializando. Eu acredito que nós, na comissão, ainda vamos avançar quanto a essa questão do voto misto, para que a gente chegue a um denominador comum que também não torne um processo democrático extremamente complexo, complicado e confuso para o eleitor brasileiro, porque aí ele vai ficar ainda mais desmotivado e desencantado com a possibilidade de ir às urnas escolher seus representantes. O projeto prevê ainda a garantia da presença feminina no legislativo. Para isso, será obrigatória a alternância de gênero na lista pré-ordenada, de modo que a cada grupo de 3 candidatos haja representantes dos 2 sexos. Mas há quem acha que a participação das mulheres deve ser maior. Nada mais justo do que ser 50% para mulher e 50% para o homem. De acordo com a vontade, realmente, de acordo com a busca daquele diretório, a busca daquele partido. Então, essa questão dessa porcentagem que é colocada, eu não concordo com isso. No próximo bloco, Semana Farroupilha é comemorada em Mato Grosso numa integração de culturas e uma visita ecológica ao Jardim Botânico de Recife, um espaço de preservação da Mata Atlântica. A gente volta em 1 minuto.